Graça e paz, amém? Boa noite, o Senhor te abençoe. Nós estamos aqui iniciando mais uma live. Nossa pastora vai estar ministrando sobre oração. Esteja agora com a sua mente, o seu coração aberto para receber a palavra de ensino que o Senhor vai trazer para a tua vida nessa noite. Eu quero agora orar por você, abençoar a tua vida, trazer sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, uma cobertura espiritual. Peço a você que você feche os seus olhos agora, levanta a tua mão direita, te liga no céu, ora comigo em concordância. Paizinho Santo, Pai querido, maravilhoso, Pai, nessa hora nós queremos colocar a vida de cada servo teu, de cada filha tua, Senhor, que se encontra, ó Deus, aí conosco nessa noite, nessa live, para receber o teu ensino, aquilo que o Senhor já preparou para ministrar o coração de cada uma delas, de cada um deles, em nome de Jesus. Nós queremos te pedir, Senhor, agora, que o Senhor venha sobre cada vida, sobre cada casa, sobre cada família, em nome de Jesus, trazendo a tua cobertura espiritual, Pai. Te pedimos que agora o Senhor libere os teus anjos, ó Senhor, de fogo nessa noite, na direção de cada casa, na direção de cada família, em nome do Senhor Jesus, com espada desembanhada, para guardar, para, Senhor, trabalhar nesta noite. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que cada coração seja alcançado por tua palavra, Senhor. A tua palavra lá em Oséias, capítulo 4, versículo 5, a tua palavra diz que o teu povo é destruído por falta de conhecimento. Senhor, mas o teu povo nessa noite se dispõe a ouvir, a aprender, receber conhecimento da parte de Deus, para que não sejam destruídos, para que haja libertação, para que haja bênção, para que haja conquista em nome de Jesus. E o teu nome seja glorificado na nossa vida. Abençoa cada casa, abençoa cada família, traz a tua cobertura, levanta muros de fogo em volta de cada casa, Senhor, de cada filho teu, de cada servo teu, que estará ouvindo a tua palavra, os que já estão conosco, aqueles que irão entrar, Senhor, abençoa aqueles que ouvirão depois a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz. E aí, estão motivados hoje? Uhul! Então, seja bem-vindo, você que está chegando, você que está entrando hoje no Instagram oficial do Remissão pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sei que você hoje terá um direcionamento da parte do nosso Deus para a tua vida, para a tua família e para tudo aquilo que o Senhor deseja para você. Amém? Então, eu quero entrar agora já com uma tarefa de classe. Ui! Um desafio, tá? Um desafio. Então, vamos lá. Você lembra de alguém aí, na tua lista aí de amigos, que você ainda não mandou o link do canal do YouTube, nem da live escola do Remissão? Por favor, você precisa ser aprovado nessa escola. Até porque eu acredito que você não vai querer só para você o conhecimento e a sabedoria que o Espírito Santo do Senhor vai trazer hoje para a gente. Então, você tem que transborda, lança essa palavra para mais longe possível. Nós temos pessoas lá de Orlando, Estados Unidos, aqui, nos ouvindo, transbordando. Então, você precisa
enviar, porque a porção que o Espírito Santo de Deus tem para nossas vidas hoje é muito grande. E você não vai poder ficar sozinho, certo? Então, vai enviando aí. É tua tarefa de classe. 3 pessoas só. Vamos lá, vamos lá. Correndo. Motivando. Vamos lá, vamos lá. Você precisa se esforçar, se motivar. Usa aí a tua potencialidade. Usa aí, ó, com toda a garra para a gente alcançar o maior número de pessoas, não por causa de visualização, não por causa de link, mas para ouvir o que Deus tem para eles hoje. Amém? Glória a Deus. Então, o nosso tema hoje é um tema assim maravilhoso que eu sou suspeita de falar, mas que eu amo muito. É libertação. Libertação tem a ver só com demônios? O que é que você acha? Então, vamos lá. Quando se fala de libertação, a única coisa que vem à mente é a expulsão de demônios. A primeira coisa que vem à mente é a expulsão de demônios. Você também pensa assim? Foi assim que você aprendeu? Foi. Então, hoje, seremos transbordados pela unção de conhecimento e de sabedoria da parte do nosso Mestre, o Espírito Santo. Graças a Deus, minha pastora. Graças a Deus. Está me ouvindo bem? Graças Você está me ouvindo? Graças e paz, Maraísa. E aí, como é que está hoje? Estou bem. Me atrasei um pouquinho aqui, que a gente teve um probleminha técnico, mas graças a Deus resolveu. Ô, Glória a Deus. É coisa de quem está ao vivo, não é? Oi, eu não estou conseguindo lhe ouvir muito bem. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui o volume do... Isso é coisa de quem está ao vivo, não é verdade? É verdade, é verdade. Eu acho que você está com o fone, é melhor. Então, Maraísa, Deixa eu colocar aqui o fone. motivada para Só o um nosso minutinho. tema de hoje? Muito, muito motivada. Na expectativa muito grande, porque eu sei que esse tema vai ensinar muita gente, né, e desconstruir uma ideia que as pessoas têm de libertação que é totalmente equivocada, né? A gente muitas vezes é taxado como caçadores de demônios, não é verdade? E as pessoas pensam que o nosso papel, a nossa função é sair atrás de demônios por aí, não é isso. Então, hoje a gente vai ter uma oportunidade ímpar de explicar tudo isso, né? Vai abrir o entendimento de muita gente, né? Vai ajudar ao pessoal a entender a necessidade de se libertar e entender esse ministério, entender a função da igreja como libertadora, né, daqueles que estão cativos, não é isso? A gente vai tirar os comentários, pastores, para o vídeo não ficar tão pesado, para a gente conseguir fluir melhor e no final a gente ativa novamente, tá bom? Tá travando um pouquinho. Certo, Maraísa. E aí eu já vi que a senhora já foi começando, né? Já trazendo as perguntas tão comuns, né? Que a gente escuta tanto. E a senhora pode ficar à vontade, a aula é sua, a gente quer aprender, vamos estar interagindo. Eu tenho algumas perguntas aqui também que o pessoal enviou, né? E que eu acredito que vai ajudar a esclarecer a dúvida de muita gente. Vai ajudar.
Amém, amém, glória a Deus. Então vamos lá. Então, o nosso estudo hoje é expulsão de demônios versus libertação. Então, a palavra libertação, na cultura evangélica, vem sendo, ao longo de sua história, associada restritamente ao conceito de expulsão de demônios. E isso, no padrão de aconselhamento, a gente vê todo esse conceito sendo desmistificado. Hoje, nós teremos um entendimento amplo, muito claro, do que é libertação. E a libertação é um padrão de aconselhamento e ele é fundamental e distinguimos a expulsão de demônios de libertação. Isso é muito claro. E essa clareza nós iremos hoje levar a vocês, certo? Trazer à luz, porque é o que também significa libertação. Trazer à luz. Então, isso. E é muito interessante, pastora, perdão, mas é muito interessante porque as pessoas sempre, quando a gente fala em libertação, as pessoas sempre focam muito em demônios, e querem saber hierarquia, querem saber em que nível de principados e potestades, e ficam focando muito nisso. E, na verdade, a essência da opressão, não é isso? É a ausência de Deus. O problema não é os demônios, o problema é a ausência de Deus, e é isso que a gente sempre costuma focar, e é importante trazer isso aqui para as pessoas hoje, porque as pessoas pensam que nós somos, como eu falei no início, os caçadores de demônios, e só focamos nos demônios. Gente, a gente não está nem aí para os demônios, a gente não tem nada com eles, não quero conversar com eles, não gosto deles, e muito menos eu sei que eles não gostam de mim, nem da pastora, e o importante é isso, não é focar neles, é focar na ausência de Deus. Porque se existe demônio, é porque está faltando essa luz que a senhora falou, que é a presença do Senhor. Não é isso? Isso. Então, para deixarmos isso muito claro, não é? Eu quero dizer que a libertação, o primeiro ministério de libertação foi o de Jesus. Jesus isso. foi o primeiro líder de libertação. Porque até então, eu acredito que os sacerdotes ali daquela época, eu acho que eles não desenvolviam, eles não atuavam com o ministério de libertação porque eles se chocaram quando eles viram Jesus expulsando demônios. Quer falar, Maraísa? E a senhora, quando falou nisso de que Jesus foi o primeiro, quem iniciou esse ministério de libertação, eu acredito que eu, particularmente, aí é uma coisa minha, eu acho que não tem nem muito a questão da aula, mas assim, foi isso que me fez se apaixonar por libertação. Foi saber que Jesus se interessa pelo estado espiritual das pessoas. Ele não quer somente que as pessoas o sigam, mas que siga ele em liberdade e gozando de uma vida plena, daquilo que ele tem para nos oferecer. E só debaixo dessa liberdade que ele proporciona é que a gente pode experimentar o que ele tem para nós, por completo. Não é isso? É desse jeito. Então, o que a gente vê? Quando a gente lê os evangelhos, a gente vê muitos episódios de Jesus. E se você observar, você vai ver Jesus expulsando diretamente os demônios de uma pessoa. Mas em outras,
a libertação que Jesus fazia ocorria sem nenhum tipo de expulsão. Tinha pessoas que os demônios, eles se manifestavam e Jesus expulsava. E tinha situação que Jesus expulsava o demônio daquela pessoa e não havia nenhuma manifestação. Jesus trazia conhecimento. Jesus limpava as áreas que estavam contaminadas e que dava direitos legais para que os demônios fossem alimentados. Um caso como aquela mulher adulta. Você acha que na vida daquela mulher não havia demônios? Claro que havia demônios. Muitos. Mas Jesus ministrou libertação para aquela mulher de uma forma belíssima. Jesus, ele vai lá e disse, olha, está perdoado os teus pecados, vai e não peques mais. E liberou aquela mulher. E aquela mulher foi liberta com certeza do espírito de perversão na qual estava ali no adultério. Então, veja só, a expulsão de demônios normalmente está associada ao processo de evangelização. Você sabia disso? Não, né? Hoje você vai ficar sabendo. O ministério evangelístico quase sempre é acompanhado de dois dons: curas de enfermos e expulsão de demônios. Quando ocorre uma manifestação de demônios em um apelo evangelístico, obviamente, expulsamos aqueles demônios para que aquela pessoa que está ali aceitando a Jesus esteja livre para fazer a sua decisão por Jesus. Porque existem pessoas que serviram a Satanás e os seus demônios ao longo do tempo, mas decidiram encontrar-se com Jesus, decidiram entregar sua vida a Jesus. Aí você acha que os demônios vão querer deixar barato? Claro que não. De jeito nenhum. Então, nessa hora do apelo, é a hora que a igreja, sabe quando o nosso líder, ele diz assim, igreja, entra na batalha, é hora de guerrear, é hora de orar para que as correntes sejam quebradas, para que as pessoas sejam livres. É nessa hora que a igreja precisa se posicionar e começar a repreender os demônios que estão ali alojados, enroscados nas pernas, no joelho, na mente daquelas pessoas. Isso. Para que eles saiam, elas sejam livres para aceitar a Jesus. Isso é libertação. Isso é guerra. E isso está associado ao processo de evangelização. Ou seja, libertação no processo de evangelização. Isso. E assim, pastora, e isso que a senhora está falando, que a senhora trouxe o exemplo daquela mulher da questão do adultério, desmistifica muito a questão de libertação das pessoas achar que para ser liberto tem que haver uma manifestação demoníaca, né? A gente tem exemplos muito claros no dia a dia de pessoas que muitas vezes vêm nos procurar pedindo ajuda. Um exemplo de pessoas viciadas em pornografia, por exemplo, que estão debaixo daquele vício, debaixo daquela escravidão. É óbvio que a questão de pornografia, a gente sabe que não é uma questão só espiritual, porque tem uma questão química também, que
por questão do vício que provoca, que isso eu acho que dá outra live, assunto para outra live futuramente, né? Mas assim, mas quem está debaixo desse jugo, desse vício, está debaixo sim de opressões demoníacas e de influências demoníacas, sim. E muitas vezes não tem nenhuma manifestação. E vai vivendo o evangelho, vive 10, 20, vive muito tempo no evangelho e nunca teve nenhuma manifestação, mas que precisa de libertação. Não teve manifestação demoníaca, mas está debaixo de um jugo dos demônios, porque não tem luz na vida, né? Vive em trevas. É desse jeito mesmo, Maraísa. Então, a expulsão de demônios, quando for necessária, deve se prestar ao objetivo maior de conduzir a pessoa a render-se a Jesus, experiencializando a sua salvação. Mas isso é a experiência da sua salvação. Então, tendo feito essa decisão, isso quer dizer que essa pessoa já está totalmente livre. Quando nós fazemos a nossa decisão, quando nos cultos você vê as pessoas fazendo a sua decisão por Jesus, isso quer dizer que essas pessoas já estão totalmente livres, porque elas fizeram a decisão, porque elas saíram do seu lugar que estavam sentados e foram lá no altar. Você acha que ao chegar no altar, elas já estão livres? Elas já estão libertas? Elas já estão restauradas? O que você acha? É claro que não. É claro que não. Porque aquela pessoa tem todo o seu passado. E não foi porque ela foi ali na frente e ela entregou a sua vida a Jesus que o seu passado já está resolvido. Claro que não. É necessário fazer o caminho de volta, né, para conserto. Exatamente. Né? Aí é necessário. Começam as renúncias. Né? Começam as renúncias. Então, a resposta que eu dou para você hoje, nesse momento, é que a partir do momento que eu faço a decisão, isso não quer dizer que eu estou totalmente livre, que eu estou liberta. Não. Então, será necessário lidar responsavelmente com as respectivas causas que viabilizaram a exploração demoníaca na minha vida. Porque antes de eu entrar na igreja, antes de eu decidir por Jesus, eu tive uma vida de muitas causas demoníacas. É a mesma coisa da pessoa dever a um banco, a uma financeira, ter uma dívida imensa. Isso. Aí, quando se converte, vai lá no banco e diz assim, olha, minhas dívidas foram perdoadas, eu não vou pagar mais nada. Vai na financeira e diz, minhas dívidas foram perdoadas, eu não vou pagar mais nada. Tem como resolver assim? Não. É óbvio que não. A dívida vai ser necessário pagar. E no mundo espiritual é a mesma coisa. As pessoas precisam ter esse entendimento que a dívida está lá e a conta precisa ser fechada, a coisa precisa ser zerada e organizada, né? Então, tem muita gente que usa o texto, que eu acredito de forma até abusiva, diz assim, ó, aqueles que estão em Cristo, né? Nova criatura é, as coisas novas, né? Coisas velhas já passaram e desde que tudo se fez novo. Sim, é nova criatura, mas as coisas velhas precisam ser consertadas. As coisas velhas precisam ser zeradas para que a coisa seja nova. Então, eu preciso andar em novidade de vida, eu preciso ter o caráter tratado, eu preciso consertar minha vida, ajustar tudo para que eu seja uma nova criatura de verdade. Né? E só botando luz, que é a luz da palavra. É interessante, né? Faz desse texto um chavão. Isso. Isso é
Isso é desculpa de irresponsáveis, de cristãos Exatamente. irresponsáveis, que, na verdade, as suas atitudes, as suas ações ainda são da velha natureza, ainda são de velho homem. Não se tem mudança na vida. Aí diz assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Oi, cadê a nova criatura? Porque eu sou Cadê as atitudes novas, né? Cadê a mudança de mentalidade, de atitude, de ações, Isso. de pantinho, um monte de coisa? Cadê? É verdade. Então, fica palavras lançadas ao vento. E não é isso que o texto quer dizer. O texto não quer que você faça disso um chavão. Quer que você faça disso um compromisso, uma responsabilidade. Uma verdade. Uma verdade. Uma verdade. Exatamente. E eu tenho um outro exemplo, Maraísa, que é tipo assim, a Compesa tem um racionamento de água muito grande. E de repente eu cavo lá um poço e digo assim, eu não preciso mais da água da Compesa. Aí eu vou lá e corto o meu cano. Mas eu não fui na Compesa da Baixa. O que é que vai acontecer? As faturas vão chegar, as contas vão chegar. Lá na Compesa a senhora ainda vai ser cliente, né? Eu sou cliente. É verdade. Exatamente. Meu Deus, misericórdia. Então, e quando a pessoa é cliente do inferno, exatamente. a conta vem. Exatamente. É quando eu digo que eu aceitei Jesus, eu sou de Jesus, mas eu não quebrei o meu vínculo com Satanás. Isso. Eu ainda faço as coisas que ele me proporciona. Eles ainda têm promissórias, né? Com o seu nome lá, com o seu CPF espiritual. Isso, exatamente. E eu preciso quebrar os vínculos com ele. Como? Com Isso. mudança de vida. E é muito interessante, pastora, que o mundo espiritual, nós sabemos que é movido pelas palavras, né? Deus criou, toda a criação o Senhor fez através das palavras, né? A não ser o homem que ele fez com as suas próprias mãos. Mas haja luz, haja separação entre a terra e as águas, enfim, quando a gente vai lá para o Gênesis, a gente vê que é através das palavras. E para a gente desfazer esses vínculos espirituais, é através de declaração mesmo, eu dizendo ao diabo, olha, eu era assim, eu fazia assim, mas hoje eu renuncio. E às vezes as pessoas até zombam, dizendo que essas orações de renúncia são desnecessárias. Só dizer, sai tudo em nome de Jesus e acabou. E não é por aí. É necessário a gente renunciar e dizer assim, olha, eu tinha um vínculo com a prostituição, mas hoje eu renuncio. Eu tinha um vínculo com a mentira, mas hoje eu renuncio. E sair decretando isso, porque o mundo espiritual é movido por palavras, né? As promissórias precisam ser rasgadas através das palavras. Maraísa, o maior exemplo foi Jesus lá no monte. Jesus verbalizou. Isso, ele interagiu com a palavra. Satanás, e ele usava o que? A palavra. Exatamente. A palavra. Não é? E não é diferente conosco. Então, na verdade, os demônios, eles são meros parasitas espirituais e que se alimentam das injustiças humanas. Isso. Eu vou repetir. Os demônios, eles são parasitas espirituais e que eles se alimentam das injustiças humanas. Eles são colaterais em qualquer quadro de batalha espiritual. E eu quero hoje exemplificar algumas coisas. Então, veja só. Imagine, preste bem atenção, imagine um local onde o lixo vai sendo acumulado. Todo mundo chega e coloca ali o seu saquinho de lixo. O lixo vai ficando acumulado, cada vez mais crescendo. Obviamente que vai surgir muitas moscas, sim ou não? Isso. Muitos moscas. Ratos, baratas, né? Outros parasitas também vão vir, como baratas, como Maraísa já falou, os ratos, porque esses
parasitas, eles são atraídos por causa dos lixos. É o lixo que atrai os parasitas. E como é que nós vamos combater esses parasitas? Você vai ficar o tempo todo tangendo as moscas, pisoteando as baratas, botando cola-rato. Mas o lixo continua lá. Isso. Você pega um paninho e fica o tempo todo. A mosca vem, aí você fica tangendo. Você fica expulsando. Aí, olha a barata, você vai lá, pisoteia a barata. Matou a barata. Aí aparecem outras baratas. Bota cola-rato. E continua aparecendo os ratos. Como combater isso? Como você acha que pode ser combatido os parasitas? Então, por mais que nos esforçemos em espantar as moscas, em pisotear as baratas, matar os ratos, eles proliferam. Eles proliferam numa velocidade absurda. Isso. Sabe por quê? Porque o lixo ainda continua lá. Então, por mais que tentamos eliminá-los, eles acabam retornando, mantendo o ambiente infestados, porque eles são atraídos pelo lixo. Agora experimente. Experimente retirar o lixo. Experimente varrer aquele local. Experimente lavar aquele local. Experimente desinfectar aquele local para você ver se as moscas voltam, se as baratas voltam e se os ratos voltam. Não. Sabe por quê? Porque retiramos o lixo. Isso. O lixo aqui representa o pecado. Os parasitas representam os demônios. E para cada prática de pecado, para cada acúmulo de lixo, há demônios responsáveis, onde eles se alojam e são alimentados. Isso. Então, muitas pessoas ficam na igreja o tempo todo, não pode ouvir uma oração que fica possessa. Isso sim é o que se chama ministério do sai-sai e ministério do quebra-quebra. Porque lidamos com pessoas irresponsáveis que querem permanecer acumulando os lixos, o pecado, e quando os demônios vêm reivindicar, proliferar, aí sofre as colisões. Então, não podemos dizer que isso é libertação. Isso. Quando se persiste em expulsar os demônios de uma forma irresponsável. Então, libertação é lidar com as causas de uma forma responsável. Exatamente. E assim, pastora, é muito interessante, porque as pessoas acham assim, mas eu cometi tal pecado quando eu era muito jovem, hoje eu já estou idoso e o tempo passou, e isso já faz muito tempo, achando que o tempo
vai apagar, achando que o mundo espiritual vai respeitar o tempo, achando que as coisas vão se resolver com o tempo. E, eu já enterrei isso. Mas tudo que a gente enterra vivo tende a ressurgir. Então é necessário matar. Matar como? Através das renúncias, através das orações específicas de arrependimento para quebrar esses vínculos. Exatamente. Então, veja só, quando persistimos em expulsar irresponsavelmente os demônios de uma pessoa, porém, se ao invés de espantar os mosquitos, as moscas, pisotearmos as baratas, se você decide eliminar o lixo, então você consegue muita coisa. Aí você consegue a libertação. Porque você vai limpar, tirar o lixo, limpar, desinfetar o ambiente e automaticamente os parasitas vão embora e não voltam. Por quê? Porque isso é a libertação. Porque libertação traz mudança. Se você diz que você passou pelo processo de libertação, eu fui ao encontro, eu me encontrei com a pastora Rosângela, eu conversei, eu fiz um mapeamento, eu fiz isso. Oi, houve mudança? Tu mudaste? Tu fugiste do pecado? Tu renunciou? Tu parou com aquelas práticas? Não! Isso. Então você não foi liberto. É a famosa lei da responsabilidade que a gente costuma usar muito no ministério. Se tem alguém aí do Remissão que está nos assistindo, vai saber do que eu estou falando, né? Isso. Que eu até desenhei aqui, eu estava estudando, esse gráficozinho aqui, não sei se vai dar para ver aqui. Eu não sou muito boa de desenho, não, mas eu estava reestudando as coisas, né, revendo. Quem foi meu aluno lá na Escola Libertadores está vendo. Que esse gráfico aqui representa o quê? 100% é a sua vida. 10% é o confessar, é você entender que você precisa mudar, que você tem alguma área que ainda está sem estar na luz, sem estar tratada. Os outros 10% é o que o Ministério de Libertação faz, é trazer o entendimento, conduzir você nas orações, estar intercedendo no aconselhamento, mas os 80% aqui é a lei da responsabilidade. E que lei é essa? É quando eu decido mudar, eu sei o que eu tenho área de fragilidade, eu tratei, eu confessei, eu já fiz a oração quebrando os vínculos, mas eu preciso decidir a mudar. É justamente isso que a senhora diz. Porque tem pessoas que dizem, tem até uma pergunta aqui que se encaixa bem nessa situação, que diz assim: por que as pessoas das quais saíram do espírito imundo voltam a ficar endemoniadas? Aí passa pelo processo de libertação, limpa o lixo, né? Faz a purificação das orações, de tudo que é necessário fazer, mas se a pessoa vai lá e vai comer lixo de novo, isso. Quem é responsável? Isso. É Deus? É o diabo? Não, é ela mesmo que quis, que gosta de estar comendo lixo e de estar se lambuzando na lama. Então, a responsabilidade é minha quando eu decido se vou querer viver no pecado ou vou sair desse ciclo que me aprisiona, porque eu sei que quando eu peco, os demônios vão vir. É o que eu falei no início. O problema não são os demônios, o problema é a ausência de Deus, porque quando eu me ausento da presença dele, quando eu saio da presença dele, eu vou me lambuzando no pecado e os demônios vão ter legalidade. É justamente isso que você está falando, a responsabilidade, que eu acho muito importante trazer aqui, porque às vezes as pessoas vêm com uma expectativa para a gente, achando que a gente vai fazer uma oração mágica. Primeiro, a gente não é pai de santo, graças a Deus. A gente é irmão de Santo Jesus, né? Santificado por ele. Mas a gente não vai poder fazer oração mágica. Não tem mágica. Tem a responsabilidade. Você conhecer a verdade, trazer luz ao pecado, se arrepender e andar no caminho da responsabilidade. Exatamente. E isso é a libertação, que significa lidar responsavelmente com o lixo da alma. Isso. Querido, quando nós
saímos do mundo, nós chegamos a Jesus com a nossa alma fragmentada, contaminada, destruída, lixo, fedendo, imunda. E nós precisamos lidar responsavelmente com esse lixo da nossa alma, no qual nós fomos contaminados enquanto estávamos lá no mundo. Então, em uma perspectiva pessoal, geracional, territorial. Por que geracional? Porque muitas vezes nós trazemos das nossas gerações as iniquidades. E muitas vezes esquecemos, nós pedimos ao Senhor que perdoe os nossos pecados, mas esquecemos de pedir que o Senhor ele venha trazendo à luz as iniquidades de nossos antepassados, que abriram portas de legalidade, deram direitos legais para que os demônios se infiltrassem, e esses demônios vêm perseguindo as gerações. Então, como é importante a gente também renunciar o pecado que vier dos nossos avós, bisavós, pais. Ou a gente pensa que eles nunca pecaram? Você acha que os nossos pais não pecaram? Não abriram portas? Isso. E a própria palavra nos respalda nisso. Lá no livro de Êxodo, capítulo 20, diz assim, olha, eu visito a iniquidade dos pais aos filhos até a 4ª geração. A bênção vai até 1000 gerações, mas a iniquidade vai até a 4ª. E se isso não for quebrado na minha geração, vai se propagar para as gerações dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos. E assim vai se multiplicando isso, né? É um exponencial. Se a gente não quebra, a coisa vai se expandir. Então é necessário quebrar também. É muito importante isso. Então, por que é importante a libertação na igreja? Porque a libertação da alma, ela está diretamente associada ao processo de convenção. Então, e vai além do conceito do novo nascimento. Vai além. Então, não adianta muito sermos especialistas em parasitas, conhecermos a hierarquia ou as diferentes espécies e tipos de nossos ratos. É necessário expulsá-los. Isso. É necessário limpar o local de acesso, aonde ele vai buscar alimento. A porta que ele entra, né? A porta que ele entra, certo? Então, em libertação, a ênfase precisa ser dada ao lixo. Por incrível que pareça, não damos ênfase aos demônios. Isso. Damos ênfase ao lixo. O que te leva? Por que os demônios estão tendo acesso aí? Exatamente. Por que o espírito imundo entra e sai no teu corpo, que tu diz que é templo e morada do Espírito Santo, e ele entra e sai a hora que ele quer? O que é que está acontecendo? Então, qual a legalidade, né? Qual a legalidade? Que lixo é esse que tem aí? Então, vamos limpar o lixo. Vamos tirar esse lixo, para que esses demônios não tenham mais acesso. Lembra lá de que Jesus disse para aquele homem? Olha, ele sai e fica andando por terras áridas. Então ele volta, encontra a casa limpinha. Então ele sai e vai buscar mais 7. Isso. Com ele 8. Então a situação da pessoa passa a ser pior do que era antes. Pior. Então isso é, exatamente. Isso é real. Isso aí é o ministério de Jesus. E isso explica muita coisa, né? Porque tem gente que diz assim, fulano passou por um processo de libertação, mas depois ficou pior. Ficou pior porque ele abriu a porta, ele pecou e a coisa piorou mesmo, porque a própria palavra respalda isso. Não foi o processo de libertação, foi a legalidade que ele deu, foi a falta de responsabilidade
dele que piorou o estado dele, né? E é muito interessante, assim, que Deus age, o Senhor Jesus liberta, mas toda a ação do Senhor é respaldada por uma ação humana. Primeiro eu tenho que reagir, primeiro eu tenho que agir dizendo que eu quero me posicionar para que o Senhor venha. Então, assim, tudo se baseia na minha responsabilidade de querer realmente ser liberta. Não é outra coisa, é isso, é eu decidir ser liberta verdadeiramente, me posicionando. Exatamente. E é por isso que o Ministério de Libertação está nem aí para demônio, querendo mais que o demônio se ferre. Se ferre Nem mesmo, conversa. no fogo do inferno. É. Não gostamos deles, não queremos perder tempo De com jeito eles, nenhum. mas perdemos tempo com o lixo das almas, das pessoas É que verdade. precisam ser limpos, das pessoas que Isso. estão contaminadas. E tem pessoas que é tão interessante, pastora, que estão debaixo do engano tão grande, que passa muito tempo se alimentando de lixo, que se acostumou tanto àquele ciclo de cativeiro, de prisão, que acha que aquilo é normal e que deve viver uma vida opressa, uma vida miserável, uma vida angustiante, muitas vezes, porque não conhece essa verdade. E quando a gente vem trazendo luz através da palavra, através de Jesus, é óbvio, porque nós não fazemos nada a não ser trazer a palavra do Senhor. Nós só somos canal de Deus, né? E como você que está aí nos assistindo, pode ser também, para trazer essa luz, porque muitas vezes as pessoas estão ali opressas e não têm nem consciência do nível. Aí tem gente que pergunta, certa vez eu ouvi um questionamento dizendo assim, mas rapaz, vocês pagam caro para aprender a expulsar demônio, falando da questão dos nossos cursos, de toda a preparação dos estudos que a gente faz, né? Mas as pessoas não têm noção de como é importante a gente parar para entender as escrituras de forma correta, não apenas ler, e aplicar isso na vida das pessoas, quanto isso é libertador. E é isso que nos move, é ver que as pessoas muitas vezes estão ali sem entendimento, mas quando a gente traz luz, vê a vida das pessoas transformada. Outro dia eu cheguei até a comentar com a senhora, vou abrir aqui, uma pessoa que era tida como louca no seu ciclo social, passou pelo processo de libertação que a gente não passou, acho que nem uma tarde com essa pessoa. Eu tive o privilégio de estar com a pastora, eu estava como intercessora, a pastora ministrando. A gente não passou nem uma tarde com a pessoa. E tempos depois, foi todo um processo de cura, de libertação. Tempos depois, essa pessoa nos procura e diz assim, senhora, muito obrigada. As pessoas hoje não me reconhecem, porque essa pessoa era tida como louca, de tanta opressão demoníaca, de tanto lixo que comeu um dia. E hoje, porque teve luz, teve a palavra revelada, teve o entendimento do que era lixo e do que era comida saudável, hoje vive em liberdade. Então, isso não tem preço. É isso que nos move, é ver a transformação das pessoas. Isso. Né? Então, se é que nos classifique como caçador de fantasma, diga que somos catadores de lixo. Para retirar, para limpar os lixos. Então, quando se elimina o lixo, os parasitas vão juntos. Não é assim que você faz quando faz uma faxina na sua casa? Quando você vê barata, diz, tem alguma coisa ali, barata aqui, rato aqui na minha casa. Exatamente. Por que tantas moscas? Queridos, eles não se alimentam de coisas limpas. Parasitas não ficam onde tem limpeza. Os parasitas só ficam onde tem sujeira. Assim são os demônios. Não adianta dizer assim, eu não sei porque o demônio entra e sai na minha vida. Vem cá, que eu vou te dizer onde é. Eu detectei o lixo. Vem cá, vem ver onde é esse lixo. Sabe o nome desse lixo? É demônios. E eles estão aí, porque eles estão se alimentando. E isso é muito sério. E o que mais é estarrecedor é que são muitos cristãos
alimentando os parasitas, demônios entrando e saindo, a hora que quer, e esses cristãos dentro da igreja. Exatamente. E assim, e é muito interessante que às vezes por estrutura de orgulho, de vergonha, Isso. de religiosidade, de eu vou me expor. O que é que vão pensar de mim se eu abrir esse pecado, se eu falar? É óbvio que ninguém vai sair falando o pecado para todo mundo, mas tem que ter uma pessoa de confiança que precisa confessar. Lá em Tiago diz, confessai-vos umas outras vossas culpas, os vossos pecados serão perdoados. Aí em 1 de João diz o seguinte, primeiro, eu acho que é 1 de João 1,7. É 1,7, diz assim, se andarmos na luz como ele está, teremos comunhão um com o outro e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, tem uma coisa para o sangue de Jesus me purificar. Eu tenho que andar na luz, eu tenho que botar luz naquilo que está oculto. Eu tenho que falar, confessar. Enquanto estiver encoberto, enquanto estiver escondido, os demônios vão estar lá se alimentando daquela sujeira. O que é luz? É clareza. É transparência, gente. Então, o contrário disso é do diabo. Jesus é a luz. Ele disse que nós devemos andarmos na luz como ele andou na luz, como ele andou na luz. E nós queremos vivermos no oculto? Como assim? Isso. Não provém dele isso. Então, veja só. A essência da libertação é a santificação. É a santificação. Então, a presença de demônios e maldições é sintomática, colateral. É necessário identificar e lidar responsavelmente com as causas de perseguições espirituais. A memória ferida, por culpas, vergonhas, abusos e traumas encobertos, cadeias pecaminosas vigentes, pecados ocultos é lixo, os parasitas vão se alimentar. Ninguém viu. Oi? Ei, deixa de ser ridículo. Não seja tão ingênuo. Oi? Satanás viu como o Espírito Santo de Deus viu. E quem mais quer que você fique cego é Satanás, porque ele quer mais ficar obeso no teu couro. Ele quer mais ficar obeso dentro da tua carcaça. Então, nós precisamos retirar pecados ocultos, libera demônios, iniquidades e feridas geracionais, iniquidades e feridas territoriais que influenciam de maneira específica a nossa realidade, o nosso relacionamento quebrado, inimizades crônicas, traumas conjugais, quebras de aliança e crises familiares. Isso é sério. Você acha que as crises familiares, você acha que é o quê? Tem muita alimentação de demônios, porque muitas alianças foram quebradas, os leitos foram manchados, maculados. Então, demônios, por adultério. Demônios se alimentam aí. Isso. Aí você acha que você vai ficar ileso? Não, as promissoras vêm. Exatamente. Então tem que lidar responsavelmente. Tem que cancelar. Uma coisa, pastora, a senhora tocou só um minuto, a gente já está partindo para o final, mas uma coisa que eu lembrei que é importante, muito importante falar, uma das coisas que mais mancham leitos conjugais e as pessoas ignoram isso é a pornografia. Acha que, eu não me relacionei fisicamente com ninguém, aí se relaciona virtualmente, né, e acha que não adulterou. E há uma maculação do leito conjugal e dá uma legalidade para os demônios entrarem ali, aí atingem o casamento, atingem as finanças, atingem os filhos, a descendência, e por aí vai a bagaceira, porque uma brechinha, os demônios não vão respeitar ninguém, eles vão entrar com tudo para destruir.
Então, deixa eu dizer para você, eu não estou nem aí se você não acredita, mas eu quero te dizer que isso é verdade. É verdade. É verdade. Se você quer colocar Infelizmente, é como verdade. mentira, o problema é seu. Mas É. é a verdade. Então, agora, o que não é verdade absoluta é a experiência de expelir demônio como sendo o Ministério de Libertação. Aí isso aí não é verdade, não. O Ministério de Libertação é mais adiante. É muito além. Então, o Ministério de Libertação autentica a libertação, trabalha mais no sentido de eliminar o sistema que alimenta a presença dos demônios, demoníacos. Então, eu quero deixar para a sua meditação 2 Timóteo 2, 24 e 26, que diz assim: isso aqui é uma palavra para aqueles que querem ser um libertador, aqueles que querem ser usados como transbordador da parte de Deus para detectar os lixos e expulsar os parasitas da vida de muitas pessoas. Que Paulo ele diz assim, ó, ao servo do Senhor não convém discutir, mas assim ser amável para com todas, capacitando para ensinar, paciente. Deus sabe corrigir com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade. Verso 26. Para que dessa maneira retornem ao bom senso e se livre da armadilha do diabo que os capturou a fim de agirem conforme a sua vontade. Então, o Ministério de Libertação são pessoas que servem a Deus, servindo as pessoas, ajudando no aconselhamento para que possam se livrar dos seus lixos, para que os demônios não destruam a sua vida. Então, a expulsão de demônios é o início apenas. Isso. Porque o apóstolo Paulo, ele lista uma série de obras da carne, como a mentira. Tem tanto cristão mentiroso e acha que mentira é bobagem. Não, é demônio. Você precisa ser livre. Porque o mentiroso não vai entrar no céu. Sabe a quem Deus associa o mentiroso? Sabe a paternidade do mentiroso? É o diabo. Porque Deus diz que o diabo é o pai da mentira. E quem mente não tem paternidade com ele. A ira, proferir palavras torpes, amargura, a cólera, gritaria, blasfêmia e dentre outros comportamentos. Aí Paulo vai lá e exorta: por favor, sejam livres. Ei, não des lugar ao diabo. Paulo diz assim: ei, não des lugar ao diabo. E sabe para que Paulo estava dizendo isso? Com os crentes de Éfeso. Os nossos manos lá da igreja de Éfeso. Ele estava dizendo: ei, não dê lugar ao diabo. Porque quando você mente, você dá lugar ao diabo. Quando você tem ira e não trata, você dá lugar ao diabo. Quando você vive em amargura, você dá lugar ao diabo. Quando você pratica uma série de comportamentos que prejudica a tua alma, tu estás dando lugar ao diabo. Então, veja só. Por mais que tenhamos tantos anos de cristianismo, todavia há ainda muita falta de conhecimento na igreja, na área de libertação, cura interior. Alguns líderes não têm tido revelação sobre o assunto e por outros motivos, como já foi falado aqui, de orgulho, religiosidade,
e muitos outros assuntos não aceitam as verdades bíblicas sobre este tema. Então, por falta de revelação, terminou. Está terminando. A gente está nos minutos finais, pastora. No minuto final, na verdade. A gente vai parar hoje, mas sábado a gente continua com esse assunto. Esse assunto é muito extenso. Eu queria agradecer tremendamente a você que ficou aqui com a gente até o final. Essa live vai ficar salva no feed do nosso Instagram, também no canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, Remissão Oficial, e compartilha, tá bom? E a gente vai responder suas perguntas nos stories. Agora as perguntas.